Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é crise econômica e universidade pública. O Brasil vive uma crise econômica, uma das mais profundas da sua história, que se expressa pela queda do PIB, pela recessão, pela falta de investimento e pelo desemprego crescente. A outra dimensão da crise é política, que se manifesta por um sistema de corrupção institucionalizado e generalizado, e por falta de confiança nas instituições e nos políticos. Pode-se ainda mencionar o componente ético dessa crise, fazendo-se uma referência à crise de valores, ao aumento da violência e à perda de referências morais e republicanas. Neste programa, vamos analisar a crise e como ela se reflete no ensino superior e como as universidades podem ser uma saída para a retomada do desenvolvimento em função da sua importância na pesquisa, no avanço da ciência e tecnologia e na inovação. E o nosso convidado é o professor Carlos Martinez, engenheiro de formação, professor da UFMG e atual presidente da APUB. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui novamente. Boa noite a todos. Que diagnóstico se pode fazer da crise que o Brasil vive, professor? O Brasil, atualmente, vive uma crise que foi construída ao longo de algumas décadas e ela tem como pano de fundo a falta de horizonte ou a falta de objetivo de país que se quer chegar. Nós nunca tivemos uma sociedade que se enxergasse no futuro depois de 30, 40 anos. Perdemos o rumo ou nunca tivemos? Acho que nós nunca tivemos o rumo. Infelizmente, esse é o problema. O país é um país imenso, continental, e que tinha várias fronteiras a serem abertas. Enquanto essas fronteiras estavam aí para ser abertas, foi muito fácil. À medida que surgiu uma crise, se abria uma nova fronteira e assim ia se abrindo o país de uma forma generalizada. Agora, nós chegamos a um ponto que o país está todo conhecido, a população é enorme, nós somos 200 milhões de pessoas e a responsabilidade está batendo a porta. Perfeito. Eu mencionei 3 dimensões da crise. Qual delas é a mais importante, professor? A mais complicada, no meu entendimento, é a ética. Sim. Porque a crise política, ela se resolve se você tiver uma estrutura ética, uma estrutura comportamental que seja compatível com uma sociedade moderna. A crise econômica, ela também pode ser superada com muito trabalho, com esforço. Mas se você não tiver uma estrutura ética, vai ser muito difícil resolver esse problema. Sim. É praticamente impossível você resolver um problema político e um problema econômico com uma sociedade ou com um corpo político como o que nós temos, que são os nossos representantes, né? Sim. Como renovar exatamente os nossos representantes, professor? Existem várias alternativas. Uma delas, por exemplo, é começar de base mesmo. É começar a construir um prédio na base, no alicerce, vamos dizer assim. Então, o grande gerador de políticos nesse país é a vereança. Os nossos vereadores, eles são treinados ali na base, depois eles se transformam em prefeitos, vão a deputados, senadores e podem chegar até a presidência da República. No meu entendimento, o vereador ele não deveria ser remunerado. Sim. O primeiro passo, então, para começar a resolver parte dos nossos problemas é instituir um sistema em que o vereador não receba salário. É um cargo honorífico, ele vai trabalhar pela sociedade e se ele não quiser trabalhar de graça, ele não precisa aparecer. Claro. Vai ter muita gente disposta a fazer isso. Então, quando a gente começar a entender que a representação política ela é muito mais algo honorífico do que um negócio, como ele tem sido no Brasil, as coisas podem começar a melhorar. Pequenas cidades não têm o porquê remunerar os vereadores delas como elas remuneram. Parte do salário dos vereadores poderia ser direcionado, por exemplo, para hospitais, para escolas, para creches. Isso tudo se dissipa em uma sociedade, em um conjunto de atividades políticas que são absolutamente irrelevantes, não interessam para ninguém, não é? E consomem dinheiro, consomem uma quantidade enorme de recursos. E agrega um pouco valor, né? Agrega um pouco valor e torna a sociedade cada vez menos confiante na classe que deveria representar.
Pensando pelo lado da crise política, terminado o processo de impeachment, com ou sem a volta da presidente Dilma, será que se abre exatamente uma certa luz no final do túnel, professor? Com os políticos que nós temos aí, com os nossos representantes, é meio difícil, porque nós temos, além do problema político, a crise ética. Então, se as pessoas que estão lá, que não têm um comportamento compatível com o cargo que ocupam, não saírem, nós vamos continuar na mesma situação. Perfeito. Vai ser trocar 6 por meia dúzia, como se diz no interior, né? E nesse sentido, a mesma perspectiva de chamar, digamos, para um referendo ou para as teses de uma eleição direta, não resolveria o problema de imediato, resolveria? Primeiro nós vamos ter que ter uma reforma política, né? Perfeito. Um país com essa miríade de partidos políticos e ninguém sendo fiel a nenhuma linha ideológica, fica muito difícil. Sim. Quer dizer, são agremiações que se juntam ali para ganhar uma eleição e depois arranjar emprego para os companheiros, para os apadrinhados e colocar todo mundo dentro do processo. Isso tem que acabar. Empresa estatal, ela não pode ser controlada por político nenhum. Porque se ela for controlada por político, vai acontecer o que aconteceu com a Petrobras. Sim. Que espanto que a população está tendo, mas a Petrobras está sendo espoliada. Mas o que vocês fizeram esses anos todos? Qual a estrutura que nós temos de país? Se loteiam cargos com a maior disfarçatez, é uma vergonha o que acontece. Você liga a televisão, vê um sujeito dizendo, olha, eu quero um cargo numa estatal, quero colocar fulano. Isso não tem cabimento. Em um país decente, um país que tivesse uma postura ética, isso seria simplesmente o motivo para tirar o sujeito do cargo dele. E aqui é aceito. Então, enquanto isso continuar acontecendo, vai ser muito difícil. Perfeito. Uma das lições que nós precisamos tirar disso é a porosidade. Como é que se leva 8 meses para caçar um presidente da Câmara que tem toda a comprovação exatamente dos problemas, dos malfeitos que ele fez, com todas as evidências. Mas esse será tema que nós vamos explorar no segundo bloco. Um instante só. Voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema crise econômica e universidade pública. No primeiro bloco, nós situamos as 3 dimensões da crise: a econômica, a política e também a crise ética, e como isso repercute, digamos, na economia, na política e, sobretudo, no funcionamento da própria sociedade, né? Nós assistimos agora, presidente, exatamente a eleição para a presidência da Câmara por um mandato temporário, não é nem por 2 anos, né? E, digamos, essa falta ou ausência da representatividade se manifesta exatamente, inclusive, na votação, a quantidade de partidos políticos, de coligações, na própria eleição da presidência da Câmara, né? Isso evidencia uma certa anarquia no processo, né? Nós temos 15 candidatos para um cargo de curto espaço de atuação, é uma briga infinita, ninguém se entende. Quer dizer, quem tem a ilusão que com o desfecho do processo que está armado para a deposição do governo vai se resolver alguma coisa, tem só a ilusão, porque não vai se resolver nada. Eles vão continuar brigando, vão continuar. O Congresso, na verdade, ele percebeu que ele tem uma força que ele nunca soube que ele tinha. Sim. O Congresso, ele pode tirar um presidente da República. Então, se o presidente da República não fizer exatamente o que ele quiser, eles vão lá e vão tirar o presidente da República. Isso está se tornando recorrente, tá? E o caminho está aberto. Então, o nosso sistema ele vai deixar de ser um sistema presidencialista, ele vai passar a ser um sistema parlamentarista disfarçado. Quer dizer, o Brasil, ele até hoje não decidiu o que ele quer ser. Sim. Se ele quer ser um império, que elege o imperador de 4 em 4 anos, ou se ele quer ser uma república, né, e realmente trilhar o caminho da república. Esse dilema é que está matando o país. O senhor diria que o presidente Temer, como presidente provisório, estaria também a refém do Congresso? Provisório e permanente. Todos eles estão reféns do Congresso a partir de agora. Sim. Né? Com essa miríade de partidos, não tem como se formar uma base confiável. Então, tudo vai ter que ser negociado no dia a dia. E essa negociação dia a dia vai resultar num país que não cresce,
um país que cada vez ele vai estar mais parado dentro do cenário internacional e daqui a 50 anos nós vamos estar do lado das piores nações que hoje nós criticamos. Perfeito. Nós não vamos crescer. Perfeito. Trazendo agora a nossa reflexão para a universidade, como essa crise se reflete na universidade, sobretudo nas universidades federais? As universidades federais, elas são locais que você tem uma quantidade enorme de cabeças pensantes. Nós trabalhamos fortemente com o cérebro. É claro que nós precisamos de infraestrutura, mas nosso forte mesmo são os recursos humanos. A capacitação dos nossos professores, a exigência que nós temos com os nossos alunos, não é? E as atitudes que nós tomamos ao longo de todo o processo de ensino. É claro que se você corta recursos, se você, por exemplo, não tem água, não tem energia elétrica, não tem dinheiro para comprar giz, para comprar material de consumo, isso tudo vem a reboque, arrastando o processo de ensino para baixo. Né? E as gerações que vão sendo formadas, elas vão ser gradativamente formadas de uma forma menos eficiente. Sim. Então, o processo dentro da universidade pública, ele é mais lento do que a gente vê na sociedade de uma forma geral, mas ele é catastrófico, porque para a recuperação desse processo ela é muito lenta também. Então, a universidade pública, ela, de certa forma, no Brasil, é responsável por todas essas grandes empresas que nós temos, é responsável pela construção das nossas cidades, dos nossos hospitais, de toda a nossa infraestrutura. Sim. Não é? E hoje ela corre risco. Perfeito. Por descrédito, por falta de investimento e por desânimo interno. Não é? Desestímulo na carreira e nas Desestímulo. coisas. E os jovens, como é que os jovens estão encarando a crise, tanto do país quanto nas universidades e, sobretudo, o grande problema que os atinge, que é o desemprego, né, professor? Sim, os jovens eles estão vendo um país que não progride, é um país que está patinando já faz 2 anos, mas esse processo nosso começou muito atrás, não é? E os jovens às vezes ligam uma televisão, escutam um presidente em exercício dizer que as empresas devem contratar, por exemplo, profissionais formados em universidades no exterior. Então imagine a cabeça do menino desse que está numa universidade pública, e escuta o presidente da República aconselhar as empresas a contratar alguém que se forma fora do país. Ele deve estar muito contente, né? Sim, e o emprego para os nossos jovens? Vão trabalhar aonde? Difícil, né? Porque com o processo recessivo que nós nos encontramos hoje, existe uma tendência muito forte de você ter uma menor oferta de empregos. Né? Vão ter oferta de empregos na substituição, aposentadorias e mortes. Mas aquilo que a gente espera de um país realmente que crie condições para que a população se empregue e melhore de vida, isso vai ficar para daqui a 4, 5 anos. Ou então criar uma tendência de emigração, quando o Brasil sempre foi um país de imigração, não é isso? Essa tendência é preocupante, porque se nós começarmos, por exemplo, a exportar as pessoas que nós estamos treinando hoje, estamos investindo, principalmente nas universidades públicas. E os mais jovens? Os mais jovens, nós vamos deixar o país numa situação muito complicada, não é? Eu sempre digo que a grande vantagem do Brasil é ser um país monoglota, em que a maior parte da população tem dificuldade com uma língua estrangeira. Isso faz com que as pessoas fiquem presas dentro do território nacional. Se nós fôssemos um país poliglota, boa parte da nossa juventude já estaria fora. Perfeito. O senhor também é um conhecedor das universidades paulistas. Como está a situação, por exemplo, da USP, da Unicamp e da Unesp? Depende do olho de quem vê, não é? Sim, claro. Obviamente, pelo olho deles, eles estão muito mal. Pelo olho nosso, a situação deles não é tão ruim. É melhor das universidades federais? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, é melhor do que das universidades federais. Primeiro que eles têm o dinheiro e o poder do Estado de São Paulo, não é? As universidades são espetacularmente bem montadas. Mas eles têm um problema hoje, que é um problema de caixa, porque eles têm uma folha de pagamento que muitas vezes supera a receita da universidade. Então, esse problema vai ter que ser resolvido, claro, ou com o aumento do investimento do Estado, não é? Ou com uma restrição nas suas atividades. Mas isso vai ser resolvido pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ele tem um plano de ação de longo prazo. Se no Brasil falta esse plano de ação de longo prazo, em São Paulo não falta. Então, se você for nas universidades paulistas, você vai perceber nitidamente que existe um progresso muito acelerado lá dentro. Perfeito.
No terceiro bloco, nós vamos trabalhar como as universidades podem ajudar o Brasil a sair da crise. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o tema crise econômica e universidade pública. No segundo bloco, nós trabalhamos mais a situação das universidades públicas federais e também as estaduais de São Paulo. Nós assistimos agora do governo provisório à unificação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério de Comunicações. Isto foi uma boa ideia, professor? Se nós estivéssemos nos anos 30, talvez. Né? Isso foi um passo para o passado, um retrocesso enorme. Foi feito nitidamente com o objetivo de desmobilizar a comunidade científica, que realmente incomoda, porque a comunidade científica ela tem o mau costume de pensar. E a crítica, né? E a crítica. E nenhum governo gosta de escutar críticas em cima daquilo que eles vêm fazendo errado há muito tempo. Então, a tentativa de unificação é uma tentativa de destruição de todo esse processo que foi construído ao longo das últimas décadas. É absolutamente ridícula essa tentativa. Em que medida, digamos, essa unificação fortalece as universidades de pesquisa? Ela não fortalece, ela enfraquece. Enfraquece. E o objetivo justamente é enfraquecer. Você, antes de atacar o inimigo, você o enfraquece, deixa com que ele fique num estado de letargia e depois você vai e toma conta e faz o que quer. É o que aparentemente está acontecendo hoje. Né? Nós assistimos na sociedade também uma certa divisão, eu até usaria uma expressão, um cabo de guerra, entre aqueles grupos ou aquelas pessoas que são contra ou a favor do próprio governo. Quem está pensando o futuro do país, professor? Atualmente, muito pouca gente. Atualmente está se pensando Nós entramos num processo que é quase que uma guerra de rua, né? Sim. É uma briga de tapas. Então, o sujeito ele quer escapar, ele quer bater mais e apanhar menos. Ninguém está pensando no futuro, o que é que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. Hoje, a briga é pelo momento e pelo espaço que existe disponível naquele instante. Então, não existe nenhum objetivo maior de nação, nenhum objetivo maior de progresso, não existe nada. O único objetivo hoje é o objetivo do poder. Isso se reflete em todas as camadas da sociedade. Então, nós vamos ver isso no Congresso Nacional, nas câmaras legislativas, nos municípios, nós vamos ver isso agora nessas próximas eleições, e, em certa forma, isso também acontece dentro das universidades. Nós somos um reflexo da sociedade. Nós não somos nem melhor nem pior. Nós somos aquilo que a sociedade gerou. Mas a universidade é sempre pensada como uma instituição crítica. Em que medida ela poderia exatamente ajudar a superar esses tempos turbulentos? Ela tem tentado fazer isso, né? Primeiro, nós temos um campo de ação muito grande que é em cima da atuação do aluno. O aluno é aquele ponto que nos conecta fortemente com a sociedade. Sim. Então, a discussão dentro de sala de aula ela é muito importante. Proibir a discussão política em sala de aula é cortar as pernas num corredor. É um absurdo. É um absurdo, quer dizer, mas tem gente que pensa assim ainda, né? Então, a universidade ela pode, primeiro, trabalhar para formar bons quadros. Isso, formar bons quadros em todos os campos, no campo político e no campo tecnológico também. Claro. Quer dizer, nós não podemos também perder de vista que, no meu caso, sou um professor de engenharia, eu tenho que ensinar engenharia para os meus alunos. Claro, tá? Claro. Isso é uma contribuição do ponto de vista tecnológico que a gente dá. Mas nós também temos que formar essas pessoas de forma que elas vejam que, além do grande lucro que pode se obter fazendo um bom negócio, como as empreiteiras nossas fizeram, nós temos que manter um país. Esse país é nosso, esse espaço físico é nosso, nos pertence. Ele nos foi dado para que nós vivêssemos dentro dele. Nós temos que pensar no capital social e na cidadania. E na cidadania. Porque se você jogar isso pela janela, quem é o cidadão hoje que não tem um país para viver? Olha o que nós estamos vendo no Oriente Médio, por exemplo. Sim. Aquelas pessoas não têm um país. O país delas foi
jogado Desagregado. fora, foi desagregado. Então, a nossa luta tem que ser pela união do país, a despeito de todas as nossas discordâncias. Em que medida, digamos, a Lava Jato está passando o Brasil a limpo e é uma esperança para a nossa sociedade, professor? A Lava Jato deveria ter vindo para o Brasil quando se mudou o regime de império para a república. Essa que é a verdade. Nós continuamos vivendo num regime imperial, onde os barões fazem o que bem entendem, e os barões são os nossos políticos, eles estão imunes a tudo. Então, a Lava Jato ela tem mostrado para a sociedade que não é bem assim. Claro. Cadeia existe para todos, sim. Então, essa é a grande contribuição. E lei tem que valer para todos. E a lei tem que valer para todos, a despeito de quem seja essa pessoa. Então, essa contribuição ela é importantíssima, não é? E ela tem que continuar existindo, esse tipo de ação, para coibir o mau cidadão. Todo país tem a mesma porcentagem de pessoas que fazem as coisas que são mal feitas no Brasil. Certo. Só que lá fora, nos países que funcionam, elas são punidas. Claro. Então elas se retraem. Aqui, como é tudo fácil, né? Aqui políticos fazem o que bem entendem, ficam com 82 anos, são perseguidos pela Interpol. E chegam na televisão e dão uma entrevista dizendo que agora ele já não está mais na página da Interpol. Quer dizer, que recado que se passa para a população? É o recado da impunidade. Claro. Então isso começa a acabar. Perfeito. E a destruição da impunidade é a construção de um país melhor. Uhum. Desde 2013, nós assistimos um movimento significativo da sociedade civil. Esse movimento pela mudança, pela ética, pela valorização da lei, é uma nova esperança para o Brasil, professor? Esse movimento ele sempre existiu na alma das pessoas. Eu entendo que seja isso. Acontece que o país é muito grande e é muito difícil se comunicar no Brasil. As cidades, grandes cidades, são muito distantes uma da outra. Belo Horizonte é muito longe de São Paulo, é muito longe de Salvador. Nós vivemos como se fossem ilhas. A comunicação, a informática, ela diminuiu essas distâncias. Ela permitiu que uma pessoa conversasse com milhares de pessoas. E, de repente, elas começaram a perceber que nem todo mundo nesse país é bandido. Claro. Então, elas se unem, elas começam a se expor nas redes sociais, às vezes não de forma muito conveniente, mas elas começam a trocar ideias. E esse movimento, ele vai resultar realmente em convulsões. Nós vamos ter problemas no Brasil, sim. Tá? A população ela vai continuar saindo, ela vai continuar se revoltando, mas esse problema pode ser o início de uma solução. Perfeito. Nós estamos no finalzinho do programa. O Brasil é maior do que suas crises, professor? Ele é maior que suas crises. Na verdade, a sociedade é maior que qualquer crise, né? Um país como o Brasil, que ele tem se reinventado lentamente, mas tem se reinventado ao longo dos séculos, ele tem tudo para sair dessa crise. Mas é uma crise que vai exigir muito da gente. É uma crise que ela vai levar muito tempo ainda para ser solucionada. Nós temos aí uns 5 anos de muito suor e muita lágrima pela frente. Mas esse é o caminho, Brasil maior do que as suas crises. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.